Jesus vai de encontro àqueles que estão perdidos, precisam, Pai, da Tua palavra, precisam, Pai, do Teu carinho, Pai, precisam do Teu abraço, Senhor. Toque no coração deles, toque, Pai, faça eles voltar para o Teu caminho, Senhor Jesus. Senhor, liberta ele do mundo, Pai, liberta, Pai. Senhor, vai trazendo, Senhor, a Tua santa presença, Pai, a Tua maravilhosa presença. Ó Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por essa noite, que já está sendo maravilhosa, Senhor. Senhor, receba, Pai. Receba esses louvores, Pai. Que é para agradecer Teu santo nome, Pai. Toda honra e toda glória é declarada somente a Ti, Senhor Jesus. Não para agradecer a gente. Pelo contrário, para que a gente diminui cada vez mais, que estando, Pai, nesse momento, Pai, somente o Teu nome engrandecendo, Senhor Jesus. Que Tua igreja, Pai, possa sentir no Teu coração, no coração de cada um, a Tua presença, o Senhor tocando, Pai, o Senhor limpando, Pai, purificando, Senhor Jesus, trazendo saúde, libertação, nos livrando cada vez mais do mundo, Pai. E o Senhor crescendo cada vez mais, Senhor. Crescendo em nossas vidas, crescendo em nosso trabalho, Pai. Crescendo em nossa família, Senhor Jesus. Então eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Venha, venha. Hoje aqui, quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sorrir.
deixando só Jesus Cristo como alvo. Amém.
Glória a Deus. Hoje a gente pode chamar ele de Pai. Hoje somos filhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse próximo louvor queria dedicar aos dízimos e ofertas, aqueles que podem ofertar para a casa do Pai. Amém?
Nossa, posso esquentar agora pelo fogo do Espírito Santo. Posso esquentar agora pelo fogo do Espírito Santo. Que essa chama continue a queimar no seu coração. Que ela não se apague. Continue queimando no seu coração. Que possa transbordar a presença do Senhor. A presença do Senhor continue. E aqueles que possam ver. Dê glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho pena. Pode me queimar,
Senhor, que possa sair aqui cheio, transbordando da tua presença, da tua maravilhosa presença. Senhor, não estamos satisfeitos, sempre queremos mais e mais de Ti, Senhor. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Então continue agora com a Tua palavra, Pai. Nos enche, Pai, com a Tua palavra também, Senhor Jesus. Que a gente possa aprender mais e mais sobre Ti, Senhor. E que Teu nome seja louvado. Que Teu nome seja engrandecido, Pai. Que toda a honra e toda a glória esteja dada somente a Ti, Senhor Jesus. Venha nos ensinar cada vez mais, Senhor. Venha que a gente possa aprender mais e mais de Ti, Senhor. Somente o Senhor cresça em nossas vidas. Somente o Senhor seja o alvo, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, sejamos cheios pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Mas lembrar sempre que para encher, precisa se esvaziar. Precisa se esvaziar de nós mesmos, dos nossos pecados, pedir a Deus primeiramente, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, nos esvazia, para que o Senhor possa encher com a presença que renova, com a presença que restaura, com a presença que nos faz sermos cada vez mais verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Chama aqui os juniores e as crianças. Uma deu queira já. Uma deu tilt ali, ó. Tadinha trabalhou o dia inteiro, né? Está orando? Amém? Se Deus, seu Pai, está no céu, Pai, obrigado, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que faz, por tudo que irá de fazer. Te pedimos, ó Pai, que a tua mão poderosa venha continuamente a guardar as crianças, juniores, para que possam crescer dentro e debaixo do teu conhecimento. Livra-as, Pai, de todo mal, de todo laço, de todo homem mau, e as ajuda a estar crescendo e aprendendo mais e mais de Ti. Usa, Pai, a vida dos dias para trazer a Tua palavra, e assim eles venham entender que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, Pai. Nós te oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vai ficar. Voltou, tá lá já. Tá indignado. Pelo tamanho da glória. Amém. Alguns avisos rápidos. Onde tivemos ali nosso seguinte, foi muito bom. Tivemos um momento ali com as crianças aqui, vimos um filme muito bom, né? Agradeço ao auxílio de todos que se empenharam aí, tanto do mídia, do som, dos tios que auxiliaram. Deus te abençoe, te guarde. Foi prazeroso ver aquelas crianças aí aprendendo um pouco mais de Deus. Tivemos um número aí quase 40, se não me engano, de crianças. É isso, Bibi? Então, louvado seja o Senhor por isso, né? Temos o filme Reis, né? Um filme muito agradável. O Jaziel, ele viu o filme todinho, né, Jaziel? Onde você viu o filme todinho, né, Jaziel? Mas foi muito bom. Quando a igreja se reúne, as coisas acontecem em nome de Jesus. E hoje tivemos pela manhã, sei que muitos estavam a trabalhar, nós tivemos aqui o pastor Jadson com a gente, a sua esposa também está aqui, né? Em nome de Jesus.
É sua, é sua. Vai estar guardado embaixo, tá? E tivemos um momento muito bom, muito agradável de ensino. Você que veio gostou, glória a Deus? Glória a Deus. Foi muito bom. Então não esqueça que a sua linha que esqueceu é para levar para casa, tá? Está guardado na minha sala. Então você que veio, pega a sua folhinha e leve para poder meditar. Alguns ficaram com medo que não era para levar. O tio Jair deixou você levar. Fala, eu deixo. Tá bom? Então tá ali algumas folhinhas que você estava de manhã. Leve que vai ser proveitoso e deleitoso. Você reler e colocar em prática tudo aquilo que foi mencionado através da palavra de Deus, na direção de Deus, pela vida do nosso pastor Jadson. Foi um momento muito bom. Depois que o nosso junta panela foi bom também, velho. Foi tudo bom. Amém? Amanhã, segunda-feira, às 8 horas, teremos a célula na casa da dona senhora Raquel. Pastor Raquel é mineiro, às 20 horas. Então, fato, vai ser uma bênção, vai ser algo novo, muito bom. Na casa dela, viu? Na casa da Estela. Então, vai ser um momento muito agradável, onde vamos estar aprendendo mais de Deus. Tá bom? E na terça, nosso culto de oração, às 19h30, aqui na igreja. Não deixe de vir. Vou dar um recado novo. Na quarta-feira, às 9 horas, às 10 da manhã, a gente vai estar aqui no culto de oração. Se você não for trabalhar, estiver em casa nesse dia, quarta-feira, das 9 às 10, nós vamos estar aqui em oração. Se você quiser vir orar, eu vou estar aqui de manhã, junto com alguns. Nós vamos estar intercedendo pelo bairro do Caruara, pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você não tiver ir a trabalho, venha orar com a gente em nome de Jesus. Tá bom? Começaremos essa quarta-feira, e aí às 9 às 10 estaremos aqui orando. Então, vamos fazer uma experiência, né, para ver o que acontece. Tá bom? E na quinta, nosso estudo bíblico. Não deixe de vir às 19h30. Está sendo muito bom as aparições de Jesus. Para quantos Jesus apareceu depois que retornou. Então está sendo muito bom também. No sábado teremos nosso culto jovem. Já de novo, né? Rapaz, está acontecendo com você, meu Deus. Então, sábado já temos culto jovem da Tatá. E nós vamos falar todas as conversas. Amém? E domingo, celebração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem para cá, pastor Jadson. Vai trazer o recado de Deus mais uma vez. Tem água aqui. Tá bom? Está ali. Água de quem? Segurança. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai que está no céu. Obrigado, Senhor. Por tudo, Pai, que já podemos nos alimentar até aqui. Te pedimos, ó Pai, que através da vida do Teu Filho, tudo aquilo que Tu já colocou sobre Ele para lançar sobre as nossas vidas, que nós venhamos nos alimentar mais e mais de Ti, e assim deixarmos de se alimentar com aquilo que não provém de Ti. Ó Pai, usa a vida do Teu Filho como sempre tem usado, para falar aos nossos corações, e assim trazer conserto e restauração para as nossas vidas, para sermos uma igreja atuante aqui nesse bairro em Caruara e nas nossas famílias, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amém. Para nós é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Se sente muito honrado pelo convite, de estar partilhando daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Então, toda vez que você vê a gente ministrando, não pense que a gente já resolveu. Ok? Porque geralmente dá a ideia que, poxa, quem está ministrando não está vivendo, né? Não, não está. Estamos na mesma luta, tentando ajustar o coração para estar agradando a Deus. Amém? Amém. Porque senão você pode pensar, tem alguns que pensam que o pastor nem vai no banheiro. Acredita nisso que a gente é tão santo,
que não vai no banheiro. Nós vamos, ok? Tranquilos? A gente falou sobre liderança na parte da manhã e a gente trouxe algumas coisas. Só para a gente poder relembrar rapidinho, a gente mostrou que Deus nos criou, nos formou para um relacionamento com Ele. Entenderam isso? Deus não criou você para fazer coisas. E Ele nem precisa que a gente faça. Na verdade, Ele nos criou para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Guarda isso no coração. A gente não é por aquilo que a gente faz. No mundo hoje, a gente só se torna alguém quando a gente está fazendo alguma coisa. Né? Mas Deus não fez isso. A gente não precisa fazer para se tornar filho de Deus. A gente entende o que Ele fez na cruz por mim. Já resolveu todo o problema para me tornar filho dele. Então eu não sou porque fiz alguma coisa, eu sou porque Ele fez algo por mim. E deu sua vida. Ó, aí nós também passeamos um pouquinho mais na questão do Antigo Testamento, falando sobre Saul. Um rei que começou bem, que Deus escolheu para cuidar do seu povo e que no decorrer do caminho se afastou do Senhor e da sua palavra. E amou mais o lugar que Deus deu para ele do que o próprio Deus. E aí há um perigo para nós, muitas vezes, de amar a nossa função, as nossas realizações, do que aquele que nos chamou para fazê-lo. E aí ele se perdeu, ao ponto do Espírito de Deus se afastar dele. E aí ele ficou lutando a vida toda para permanecer no lugar que um dia Deus tinha colocado ele, mesmo sem Deus estar na vida dele. Ó, que perigo que nós corremos. E aí quando a gente age dessa maneira, qualquer pessoa que se destaca se torna um inimigo. Qualquer pessoa que é melhor do que a gente naquela função, a gente fala assim: opa, vamos fazer alguma coisa para acabar com essa pessoa. A gente se torna um Saul. E por outro lado, finalizamos falando de Davi. E é interessante, nunca tomou a honra para si, nunca se preocupou em fazer um monumento para si, mas sempre fez questão de honrar o nome do Deus que ele serviu. E o dia até que ele perdeu o trono, um pouco de tempo que seu filho Absalão tomou, ele não estava preocupado com o lugar, nem com o palácio. A única preocupação dele é estar distante da arca que simbolizava a presença de Deus. Olha, impressionante isso, né? E eu falei que a gente, nessa questão de serviço, de liderança, de lidar com o outro, nós íamos continuar hoje à noite. Só que a gente vai ver na perspectiva de Jesus como servo. Então, de manhã eu mostrei que o desejo do homem é se tornar igual a Deus. Agora nós vamos ver nessa noite o Deus que se fez homem. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Para quem não sabe, só dando um pano de fundo, isso aqui é uma carta, uma das cartas que Paulo faz enquanto ele está preso por conta do nome de Jesus. A igreja em Filipos é uma igreja generosa, uma igreja que, sabendo que Paulo estava preso, se preocupava, mandou donativos, mandou recursos para ele lá, para ele ser atendido, e estava preocupado com ele. E ao mesmo tempo ele estando preso, é interessante porque ele sabe as notícias, né? Epáfros leva, nome bem bonito para você colocar no seu filho, Epáfros, ele leva as doações para Paulo
e aí ele traz algumas informações. E dentro dessas informações, você vai perceber que a igreja tinha alguns momentos que estava tendo dificuldade, principalmente na sua unidade. Ó, igreja tem confusão, gente? Tem ou não tem? Não tem, não. Eu acredito que não. Pensei que era só a minha. Só no Rio de Janeiro que não tem, né? Ó, só para você ter uma ideia do que estava acontecendo lá, para a gente dar um pano de fundo assim direitinho, vá para Filipenses capítulo 4, já perto do final da... Olha o que mais ou menos estava acontecendo lá. Portanto, versículo 1, portanto, meus irmãos, 4:1, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, olha ele falando da igreja, né? Que eles vêem os irmãos ali da igreja, puxa a sua alegria, a sua coroa, porque ele começou essa igreja. E olha o que ele diz aqui, permanecer assim firmes no Senhor amado. Suplico a Evódia e a Síntique que restabeleça a boa convivência no Senhor. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, gente? Pode falar. E olha o que ele diz no outro versículo. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que ajudes, pois ministraram comigo por causa do Evangelho, juntamente com Clemente, com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Ele está falando que essas mulheres eram mulheres de Deus que trabalharam, que cooperavam, que estão com seus nomes escritos no livro. Mas como é que está a situação das duas? Você vê, então não é uma coisa só da nossa igreja, você já vê que isso desde os primórdios acontece. Ele fala assim, olha, restaura a boa convivência. Ele fala para o líder da igreja, olha, ajude elas a restabelecer a boa convivência, porque essa convivência foi quebrada. Quando a gente volta o capítulo 1, versículo 27, ele fala assim, portanto, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a respeito em minha ausência, tenham um conhecimento de que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixar desconstranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós é salvação. Isso vem da parte de Deus, porquanto o amor de Cristo vos foi concedido a graça, e não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, agora ouvis e ainda enfrenta. Quando ele fala assim que a gente tem que combater pela unidade, o que ele está querendo dizer para nós? Falem aí para mim. Que a gente aqui tem que fazer o quê? Um só, né? O corpo de Cristo. Ele está falando que a gente vai ter que lutar para que a gente permaneça unido. Porque o tempo todo a gente vai querer se dividir. Por que a gente vai querer se dividir? Porque nós somos diferentes. Não é fácil você andar com quem pensa igual a você? Qual é o desafio? Difícil é a pessoa pensar igual. E quando estão no mesmo teto, que nem a gente aqui. E quanto maior, pior. Isso é nos ministérios,
É em tudo que a gente vai fazer. E quanto mais distante a gente vai estar, então a gente pode estar ali, defendendo a nossa fé, unidos, batalhando para que as coisas possam avançar em nome de Deus. Presta bem atenção, no meio do caminho a gente vai se estranhar. É natural a gente se estranhar. E a gente tem uma concepção que na igreja só tem gente boa e não pode ter confusão. É isso ou não é? Você já ouviu falar que no bar tem mais paz às vezes do que na igreja? Sim ou não? Acho. Os caras falam, não, pô, na igreja não, lá só tem gente que ama Deus, como é que tem confusão lá dentro? Água na boca. Vamos ver água para lugar. Ai, deixa eu respirar. Tem alguém contente aqui. Presta bem atenção. A ideia que a gente tem errônea, que a igreja só vai ter gente perfeita, gente que coopera. Não vai ser assim. Porque a igreja é lugar de transformação. Você quer ver uma coisa? Como é que eu vou crescer no perdão se eu não tiver alguém que me ofenda? Amém, igreja? Amém. Como é que eu vou crescer no amor se eu não tiver alguém que me odeie? Então, toda vez que isso acontece, é uma oportunidade para que eu me torne parecido com Cristo. Amém, igreja? Amém. Que venha bastante oportunidade. Quando a gente entende isso, Paulo ele fala assim, olha, presta atenção, a gente vai ter que ir aqui lutar para a gente permanecer junto, porque a gente está defendendo a mesma fé. E aí ele vai mostrar como a gente pode fazer isso no capítulo 2. Olha o que ele diz: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, versículo 2:1, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Olha isso, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. O que ele está falando aqui para nós? Fala aí. Vou tentar tomar água enquanto você está pensando. Devagar. Fazer a obra de Deus por rivalidade. Esse é melhor do que o irmão ou... As brigas surgem de onde? Não é da nossa vaidade? E o que é vaidade? Hã? O que é vaidade, gente? A inveja, esse é melhor. Inveja, o querer ser melhor. Ele está falando aqui. Ganância. Ele mostra que a gente tem que ter o mesmo pensamento. E o que vai nos unir no pensamento? Não é ser igual, mas ter o mesmo pensamento em Cristo. Cristo, esse pensamento de Cristo tem que estar na nossa cabeça. Aí ele fala, só que quando a gente for realizar as coisas, quando a gente for fazer as coisas, ele fala assim, olha, eu não posso fazer por rivalidade. E quantas vezes nós fazemos as coisas por rivalidade? É só chegar alguém para concorrer com você e você começa a dar o gás. É isso que ele está falando. É.
Tem uma hora que a gente está na calmaria, mas aí chega no trabalho, alguém que é melhor que você, o que você começa a fazer? A melhorar para poder superar Rival. o outro. E o outro se torna o seu rival. E aí a gente vai fazendo isso, às vezes, a vida toda, tentando competir uns com os outros para poder chegar a algum lugar. E só chegamos por conta da rivalidade. Ele está falando, não seja assim dentro da igreja. Ele está falando, não faça dessa maneira. E aí ele coloca mais, por vaidade. Mas, pelo contrário, considere, presta bem atenção, com toda humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Então a vaidade é colocar os outros para baixo de mim. É tratar os outros como inferiores. Mas ele fala assim, ó, no Evangelho, você coloca as pessoas como superiores. Aí você não tem com o que brigar. Como é que a gente vive isso? É só entrar alguém que é melhor que você naquilo que você faz. Enquanto não tem ninguém que é melhor que você, não tem problema, você não vai ter dificuldade. A maior dificuldade é ter alguém que é melhor que você naquilo que você faz. Agindo como alguém de Deus é colocar essa pessoa como superior a você. E aí como é que você vai tratar essa pessoa? Servindo-a, promovendo-a, porque você já sabe qual é o seu lugar. Consegue entender o que eu estou falando? Glória a Deus. Isso cura nossas emoções. Porque o que nos adoece é ficar tentando lutar para mostrar que nós somos melhores do que o outro. Gastando esforço, pensamentos. Quando você já coloca o outro superior, você não precisa mais se preocupar com isso. Você já não tem mais um rival. Mas você tem o quê? Um irmão, uma irmã ao seu lado. E aí ele fala, cada um zele, versículo 4, não apenas pelos seus próprios interesses. Olha que negócio impressionante. Então eu não vou procurar fazer na igreja ou trazer para a igreja algo que só eu quero, que eu acho que é bom. E aí ele diz o quê? Mas igualmente pelos interesses dos outros. Então, você imagina a nossa igreja aqui, não é sendo construída não só por um pensamento de uma pessoa, pelo gosto dela, mas ela se preocupando com o interesse dos outros. Como seria a igreja? Fala para mim. E qual é a briga da igreja? É porque cada um está buscando o seu próprio interesse. Não é aí? É o piso, é a pintura, qual é a cor. Aqui nunca deve ter dado confusão nisso aqui. A igreja aqui está muito avançada. Realmente não deu confusão mesmo, não. Gente, Pastor, já deve ter saído pastor reúne a gente e pergunta. para construir. Está vendo? Lógico que a gente não vai conseguir, às vezes, chegar no consenso. Mas se todo mundo aqui estiver preocupado em fazer as coisas para que todos possam ser beneficiados, a gente está entrando naquilo que ele construiu como igreja. E a maior dificuldade, às vezes, é até para trocar um banco, cadeira, ou de uma cadeira para um banco.
Porque começou desse jeito, não pode sair mais. Você consegue entender o que eu estou falando? Então a gente não pensa assim, por exemplo, as vantagens que poderia ter eu poder tirar tudo isso aqui, arrumar, montar do jeito que eu quisesse o salão. Ah, mas por que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para poder ser um salão para a igreja, para as crianças, para os adultos, para fazer uma roda. Porque isso aqui só serve de abrigo. Porque onde Deus está? Então para que serve isso aqui? Só serve para abençoar os irmãos. Tu vê como nossa concepção de igreja ela muda em tudo? Aí a gente vai fazer uma rampa para a pessoa poder entrar, acessar, fazer um banheiro diferente, para que aqueles que não têm condições de chegar no banheiro como a gente, uma pessoa que tem alguma deficiência possa chegar e usar. Mas eu já não estou pensando mais em mim. Aí eu já começo a olhar para a estrutura da igreja e falo assim, como é que a gente pode ser uma igreja que agrega todo mundo, acolhedora? O que a gente pode fazer junto aqui? Imagina se a gente tem esse tipo de pensamento numa assembleia quando a gente está defendendo as coisas que a gente quer fazer aqui. Paulo está falando assim, olha, se cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, ele está falando, olha, você deve zelar pelos seus interesses, mas igualmente, da mesma maneira, a gente tem que zelar pelo interesse de... Pô, Jadson, você falou que ia falar do Deus, né? Que se faz homem e tal. Onde vai entrar isso na história? No próximo versículo. Ó, agora você entendeu do que ele está conversando? Conseguiram entender até aqui direitinho? Glória a Deus. Versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está falando? Que aquilo que Cristo fez, sentiu, decidiu, a gente tem que ter na gente. Então, quando ele começa a ensinar que eu devo considerar o outro superior a mim, quando ele começa a me ensinar que eu não tenho que fazer nada por raiva, por rivalidade, vaidade, ele está falando, presta atenção de maneira muito prática no nosso lidar um com o outro aqui, que a gente tem que fazer isso porque a gente precisa ter o mesmo modo de pensar, sentir, que Jesus Cristo teve. Olha, coisa forte, não é? Então, o que vai me motivar a ser assim, colocando o outro superior, cuidando, levando o interesse do outro, é porque nós temos o mesmo sentimento que Jesus teve. E aí talvez você vai ficar um pouco na dúvida, então qual sentimento ele teve? O versículo 6 diz, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, versículo 7, pelo contrário, esvaziou-se a si, assumindo plenamente a forma de, tornando-se semelhante a seres humanos. E olha o que ele diz mais, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Olha o que ele está falando aqui. Jesus deixou de ser Deus porque não reivindicou ser? Não.
entender o que ele está falando? Imagina um ser que tem todo o poder, que tudo começou através dele, veio em forma humana. E ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa estrebaria, que era um lugar de uma casa onde os animais domésticos ficavam, defecavam, comiam. O Deus do universo, o haja luz, ele vem na forma humana e nasce num lugar fedorento, de mau cheiro, onde os animais ficam. Imaginou, é um imposto, né? Imagina mais. O que uma criancinha faz, gente? Vocês aí que estão aí, o que ela mais faz? Dorme, chora, mama e faz caquinho, com palavra bonitinha. Ela sozinha, ela sobreviveria nesse estado? O Deus do universo se coloca nessa condição de poder chorar para ser alimentado, de poder ter alguém que possa limpar, sendo inferior a ele. E diz que ele se humilha. E quando ele se humilha, presta bem atenção, ele se rebaixa ainda mais, porque ele assume a função de servo, aquele que realmente deveria ser servido, se dispõe a ser humilde. E você vai ver isso na história dele, lavando os pés em nome dos seus discípulos, servindo as pessoas do templo. Quando ele lava os pés dos discípulos, essa era uma função de quem tinha dinheiro, do pior escravo da casa. Ele serve o rei. E o faz, mesmo sabendo que esses o abandonariam no seu pior momento na vida, da sua crucificação. Mas diz que ele se rebaixa mais ainda. Jesus, quando ele morre na cruz, com todo aquele sofrimento, ele não morre para que pudesse voltar a ser exaltado, se tornar Deus. Jesus morre na cruz, não porque ele merecia, porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado, então ele não precisava morrer para se salvar, ele era Deus. Então a cruz que ele carrega, o sofrimento da morte na cruz que ele sofreu, não foi por ele, mas foi por aqueles que estavam gritando: crucifica. Por aqueles que o abandonaram quando ele foi preso. Foi por mim, foi por você. Foi por amor do coração. Então, quando a gente ele fala assim, o caminho do discipulado é abrir mão da nossa vontade, ok? É tomar a cruz para poder seguir a Jesus. O que ele está querendo passar isso para nós? Esse é o caminho do discipulado. Que a gente deve abrir mão da nossa vontade, tomar a cruz e morrer para que os outros possam se salvar.
mas porque a gente entende o que Ele fez por nós, a gente vai e faz isso pelos outros. Então, imagine essa maneira de pensar aqui dentro. Se alguém vai ter que colher o ônus das nossas decisões, sou eu. Para que o outro possa se salvar. É desse sentimento que nós precisamos ter, se a gente quer servir, se a gente quer liderar, se a gente quer continuar vivendo como igreja. Amém? Amém. Então, as decisões que nós vamos tomar como igreja, sendo elas, sendo a que eu gostaria que fosse, ou não, eu vou me empenhar para que tudo dê, pensando no bem de quem? Por isso, Deus também o exaltou sobre maneira mais elevada posição de ter o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Qual é o convite então dessa noite para nós? Fale aí em voz alta, qual é o convite? Porque dói um pouco. Qual é o convite para a gente ser uma igreja? Uma igreja unida, porque entendeu quem Cristo é. Então, como é que vão ser as nossas decisões daqui para frente? Como vai ser? Coisas bem práticas, do louvor. O que a gente vai fazer aqui para que todos sejam beneficiados? Então o louvor que vai ministrar vai pensar nas músicas que eles mais gostam. Vamos pensar em quem? Nas pessoas para poder caminhar junto. Amém? Amém. O pessoal do patrimônio vai pensar no quê? Como é que a gente pode deixar a igreja boa para que todo mundo possa usufruir? O que a gente pode fazer para que aqui se torne mais agradável, para que as coisas possam andar? Amém? Amém. Aleluia. A dança, o teatro, as crianças. O que a gente vai pensar na questão do ministério infantil? Qual é a melhor estrutura que a gente pode ter para que as crianças possam ser bem cuidadas e amadas? Aí não é mais importante a sala, o lugar, o patrimônio. O que é importante é que as crianças possam ser acolhidas, discipuladas, ensinadas. Você está vendo como muda? Vamos supor, não sei, a gente vai trocar os bancos pelas cadeiras. Porque a gente pode fazer uma roda. O que a gente vai fazer? Orar. Ou a gente vai mudar pensando nas pessoas? Ou vamos morrer com isso aqui? Você consegue entender o que eu estou falando? Então toda a nossa funcionalidade como igreja, ela não está visando manter algo que foi bom no passado. Ela está visando o que é bom para hoje. E a gente vai se adaptando para poder acolher bem e cuidar bem daqueles que Jesus morreu por eles. E a gente quebra algumas coisas, alguns paradigmas.
Porque aí a gente vai ver que esse lugar aqui ele só é importante se ele acolhe as pessoas. Senão ele não tem utilidade. E aí tudo que a gente passa a fazer é na multimídia, é na filmagem. Não é para a gente se autopromover, mas para aqueles que estão assistindo, que não têm condições de estar aqui porque estão enfermos, possam receber a palavra. Então por isso que a gente vai investir. Então as nossas reuniões não tem que ser brigas por ego. Ou por vontades. Mas que juntos possamos orar para alcançar a vontade de quem? De Jesus. E aí eu quero dizer o seguinte, para que isso aqui dê certo, você tendo o mesmo sentimento de Cristo, você vai ter que abrir mão. Você pode até roer os dentes de raiva. Porque é assim que a gente vai, né? Quando a gente está com raiva, porque a nossa vontade não é feita. Quem fica chateado, levanta a mão. Amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Ninguém gosta. Mas aí você fala assim, o que Cristo fez por mim, eu preciso ter o mesmo sentimento para que todos possam ser alcançados. E quando a gente aprende olhando para Jesus, enquanto o homem está querendo ser elevado à estatura de Deus, você vê o Deus e abre mão de reivindicar o direito que ele tem para se tornar homem, como eu e você, para poder servir o outro. Amém? Amém. Como é que a gente olha então para encerrar? Como tem que ser a nossa oração? Fala aí para mim. Ensinar a gente se unir mais. Se unir mais. E como que a gente vai conseguir? Pensando no próximo. Então eu vou falar assim, puxa, olha, eu tenho uma sugestão. Eu acho que seria bom. Aí o outro fala assim, mas não é tão bom assim. Legal, então vamos ver qual é a melhor sugestão. Pastor, aqui às vezes ele tem a ideia, reúne a gente, se uma certa, tipo, por votação. Sim. Se aquelas pessoas for mais votada, ele tira a situação dele e deixa com a gente mesmo. Tá justo. E nesses pontos ele é formidável. Ele faz as coisas por conta dele. Tá vendo? E quantos são generais? Ditadores? É o que eu mais canso de ver. E a gente que está na liderança tem que tomar um cuidado, porque é tão fácil ele impor a nossa vontade dentro do recurso de poder para isso. Foi claro? Vamos avançar? Glória a Deus. Olhando para quem? Para Cristo. E falando, Senhor, me ajuda a ter o mesmo sentimento, mesmo pensamento que o Senhor teve por nós. Vamos orar então? Coloque seu coração diante do Senhor. Rápido assim a pregação. Ai, olha que é um milagre eu pregar rápido, viu? Mas eu estou com pena de vocês e da minha esposa também. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e falar, Senhor, nos ajuda a ser uma igreja que te agrada. Nos ajuda a ser, Deus, uma igreja assim acolhedora. Nos ajuda a construir junto, a somar os sonhos que Deus tem dado aqui para o pastor. Nos ajuda, Deus, a construir junto. Possa não só ser dele, mas que seja nosso. Que a gente abra a mão da nossa vontade, que a gente mude aquilo que precisa mudar para o bem. Que a gente venha ser luz aqui nesse mundo.
E que as confusões que são naturais, que vão acontecer aqui, que Deus levante outros para ajudar a gente na reconciliação. Amém? Amém. Oh, glórias. Senhor Jesus, vem cuidar do nosso coração, vem ajustar as nossas emoções. Nos ajuda a ser uma igreja que vai lutar pela unidade. Embora sabendo que cada um é diferente e respeitando as diferenças, mas nos ajuda, Senhor, a ser parceiros, cooperadores. Que palavra bonita! Para cooperar com o Evangelho aqui nesse Caruara. E declaramos, Pai, que aquele é o lugar do Senhor, que esse bairro vai ser do Senhor. E nos ajuda, Pai, a ser uma igreja que pensa nas pessoas daqui, que se ajusta para fazê-lo conhecido, porque a gente tem o Senhor como maior referência, maior padrão para a nossa história. Porque o Senhor é o Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor fez tudo isso, porque obedeceu o Pai, e porque nos ama. Que possamos amar o Senhor a tal ponto de dar a nossa vida para que o teu reino avance e mais pessoas venham conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou, hein? Milagre. Todo mundo mesmo. Quer liderança, isso. Quer vir para liderança. E é de cuidar. Tá. Bom. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você gostou da glória a Deus? Glória a Deus. Foi um estudo pregado, uma pregação de estudo. Foi uma bênção. Deus abençoe, viu, meu pastor? Muito alegre de ter você e sua esposa aí com a gente. A Esther confirma. Viu a Esther? A Esther está confirmando. A casa aqui é de vocês. Tamo junto. E sempre estaremos com as portas abertas para aquele povo bonito também. Fale para todos que a gente mandou um abraço. Tá bom? A Esther também mandou um abraço, viu? Né, Esther? Então, Deus te abençoe, tá bom? Sua esposa também ajudou bastante também a gente ali. Deus abençoe. Queridos, não esqueçam que a semana ela parece ser longa, mas é curta, mas temos uma agenda formada para você fazer, aprender e adorar ao nosso Deus. Amém? Vamos estar terminando depois do louvor. Está louvando o Senhor. Eu queria dar mais um recado também. Aqui na igreja aqui nós vamos ter nas sextas-feiras, antes, sempre uma sexta antes do culto jovem, a gente vai começar a fazer aqui na igreja com o professor Bruno ali, ó. Ele vai estar dando aula aqui pra gente. Primeiro nós dentro, aula de bateria, de violão, baixo, teclado, a nos ajuda também, teclado, aqui nas sextas. Essa sexta não, a outra. Então vai ser uma sexta sim, uma sexta não. Se você quiser desenrolar aí, vem aí que o Bruno ele falou só de uma coisa que não vai fazer ainda ele tá, né? Ele vai chegar. Mas se você quiser, depois ele vai fazer uma arte ali, o Bruno. Procura o Bruno, esse rapaz aqui, ó. Dá um nome pra ele. Se você tem desejo, tá bom? Fechou? A Esther vai tocar teclado, já sei. Viu? A mãozinha. Amém? Bateria, né? Bateria. Tá bom, gente? Então venha aprender para fazer o melhor para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer a última lição? Oração aqui, né? Como você orou aí, como o pastor falou, olha aí pedindo pela sua casa, pela tua família, por essa noite, pelo amanhã, pela semana que pertence ao Senhor. Agradece a Ele pelo privilégio da vida. Agradeça a Ele
A alegria de ter um Deus que é uma verdade. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós, Senhor, te pedimos o teu auxílio. Nós não sabemos as lutas que virão nessa semana, Senhor, mas sabemos que temos um Deus fiel, Senhor. Por mais que às vezes não sejamos fiéis, o Senhor permanece fiel, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, nós colocamos a nossa família, o nosso lar, nosso trabalho, nossos estudos. Nós colocamos a semana nas tuas mãos, no mês que agora vai começar a segunda-feira. Nós consagramos a Ti, Senhor, que nós possamos ser a diferença em todo lugar que somos inseridos, em nome de Jesus. Que possamos ser, ó Pai, a Bíblia que muitos não têm acesso, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nos usa, Senhor, para ganhar vidas, nos usa para pregar o Teu Evangelho, nos dá sabedoria, Senhor, para levar a Tua palavra, nos dá discernimento, ó Pai, para ser conduzido pelo doce Espírito Santo de Deus. Toma, Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma aquele que não pode vir também, Senhor, anima, alegra. Toma aquele que está adormecido, afastado, desperta, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada família aqui representada. Toma aquele que vai ver segundo depois, entra com a Tua providência, Senhor. Visita hospitais, visita, Senhor, pequenas ruas, esquinas. E entra com a Tua restauração, salvação, cura, Pai, em nome de Jesus. Toma, Pai, a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua obra da melhor maneira, em nome de Jesus. E depois do louvor, Senhor, nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua santa e poderosa presença. Nos dá uma noite de paz e paz. Em nome de Jesus, acampa Teus anjos, ó Pai, ao nosso redor e ao nosso redor. Em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão assim e diz assim: que a graça, que a paz, que as santas consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja com todos digam amém. Vamos adorar o Senhor? Amém. Ok.
amados. Que Deus esteja com todos. Amém.